convidar a Letícia Basília, funcionária da Emater, para fazer a apresentação do trabalho deles lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, presidente. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, todos os vereadores, pessoal que está aqui. Acabei vindo num dia um pouco mais atribulado, mas a minha intenção aqui, como todos os anos, desde que a gente abriu o escritório, é repassar os nossos trabalhos feitos mais majoritariamente no ano anterior. Vou pedir desculpa se eu acabar estendendo um pouco, mas pode me falar. Mas como mudaram bastante os vereadores aqui, e também pedindo já desculpa para o Vaninho e para o Adriano, que talvez vão escutar coisas que eles já ouviram, mas eu acho importante a gente situar bem esse trabalho que a gente faz junto com vocês também. Pois bem, então a Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural, aqui no município, então a gente está desde 2022, em julho de 2022, depois de um longo período de escritório fechado. Se eu não me engano, o escritório ele fechou em 78 e voltamos só em 2022. E a gente já tem colhido muita coisa interessante e importante. Diferente de outras empresas de assistência técnica, seja ela do cunho privado ou público, a Emater ela preza, de fato, a extensão rural. Então, assim, a gente não se atém a só ir lá e fazer o que tem que ser feito. A gente extrapola, a gente estende. Então, a gente procura sempre não só relacionado às questões técnicas, mas também à saúde daquele produtor, o bem-estar social dele, educação dos filhos e por aí vai. E é um trabalho continuado. Então, a intenção dele é que seja sempre não uma coisa pontual, mas uma coisa que se prolongue até quando se tenha essa necessidade. Bom, o escritório da Emater de Virgínia, ele responde à Regional de Lavras, que responde à Central em Belo Horizonte. Eu gosto de falar porque, às vezes, muita gente não entende muito bem o nosso convênio, como que por que a Emater está aqui. Então, aqui em Virgínia, a gente responde ao Estado de Minas, a gente é uma empresa estatal, mas o convênio aqui ele é mantido pela Prefeitura Municipal. Bom, em termos de ações, a minha pauta ela acaba sendo bem flutuante. Eu sempre brinco assim que, o que você faz, o que você quer que eu faça? Porque é sempre dependendo do que é necessidade dos produtores. A gente fala muito produtor rural, mas também público urbano, muitas vezes. Qual que é a intenção ali, qual que é a demanda? E, às vezes, eu até me planejo numa semana e faço tudo diferente do que eu tinha planejado. Porque, a depender do que for lá no meu escritório, a gente tem essa mudança. Bom, em termos, então, falando do ano passado, ano passado foi um ano que ele foi um ano de metade, não sei se vocês lembram, ano passado eu vim aqui grávida, e eu entrei de licença no meio do ano, mas mesmo assim a gente conseguiu atender aí, foram 243 produtores, lembrando que a equipe aqui dentro de Virgínia sou eu e o Alexandre, a parte técnica comigo, o Alexandre nosso administrativo, então é quase uma equipe ali. E dentro desses 243 produtores, a gente atendeu aí, basicamente, nas pautas que a gente tem, dentro delas agroecologia, bovinocultura de corte, de leite, fruticultura, horticultura, outras culturas, outras criações, suínos, ave caipira, principalmente. Estamos tendo uma demanda grande, inclusive, de coisas diferentes, como apicultura e melicultura. Então, todas essas demandas somaram ali em 1.775 atendimentos. Dos grandes trunfos do ano passado, principalmente, eu gostaria de destacar a parte da ação da Emater junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, assim, é um programa que ele já existia no município, o PNAE, mas com os recentes acordos da Secretaria Estadual de Educação com a Emater, a gente tem entrado muito mais como ponte aí dentro dos municípios. Aqui em Virgínia, tenho que elogiar tanto principalmente esse ano, o pessoal da Secretaria de Educação Municipal
quanto os diretores das escolas estaduais, porque, em termos de números, né, quando eu entrei, o PNAE estadual, principalmente, né, dentro do recurso que ele pode usar com os agricultores familiares, que é de, no mínimo, 30%, usava ali entre 11 e 10%. E esse ano a gente já conseguiu chegar a 39%, né, ano passado, para esse ano, 2024, a 39%. Então, né, mostrando como que essa ligação, principalmente essa ponte que a Emater tem feito entre produtor e escola, tem trazido esse tipo de resultado. Muito ainda a se melhorar, né, mas já aí um avanço, já pelo menos dentro do que se é esperado. Isso dentro ali da pauta da fruticultura e da horticultura. Dentro da pauta, principalmente da bovinocultura de leite, a gente teve um feito muitíssimo interessante. O ano passado a gente conseguiu, depois de aí 5, 6 anos, incluir Virgínia como produtora do queijo Mantiqueira de Minas. Então, nós tínhamos 9 municípios que eram liberados para isso, e tínhamos produtor, né? Vocês mais do que eu vão saber como que é um queijo que tem história e cultura aqui em Virgínia. Só que a ausência da Emater, que era quem faz, de fato, esse trabalho de caracterização, fez com que isso fosse feito de forma tardia. Mas, então, em julho do ano passado, a gente conseguiu essa portaria na liberação. Então, mesmo quem não produz queijo hoje, for produzir no futuro, né, vai conseguir ter essa liberação de utilizar o nome Mantiqueira de Minas nos seus produtos, quando, de fato, for Mantiqueira de Minas. Isso tudo, né, foi aliado a 3 produtores, que eu gostaria de citá-los, né, que é o Rafael Fonseca, o Carlos Henrique Lamin e o João Márcio Campos, das queijarias Sancho Maranata, Venda Velha e do Nico. E falar que a gente conseguiu também esse final de semana, né, um outro feito inédito, que foi participação de 3 produtores de Virgínia no concurso regional de queijos Mantiqueiras de Minas, dentre os quais, de todos os municípios participantes, Virgínia foi o único que classificou todos os inscritos. Esse concurso ele é uma prévia para o concurso estadual, que de forma inédita também vai acontecer na região, né? São 18 anos de concurso e sempre voltados para áreas de QMA, que a gente fala, do queijo Minas artesanal, que é diferente do nosso queijo aqui, que é o queijo artesanal. E então é um motivo de muito orgulho e de muita alegria para nós, né? Não só para mim como Emater, nem só para os queijeiros, mas para toda a população, que faz com que a gente vá levando o nome de Virgínia cada vez mais para frente. No ano também de 2024, eu gostaria de ressaltar de uma forma mais pessoal agora, né, um fato que aconteceu. Então, por toda a abertura, né, e por todas as parcerias que a gente tem no município, né, de conseguir fazer bem o nosso trabalho dentro da empresa, eu consegui o destaque de melhor escritório do Polo Sul da Emater. Com isso, eu consegui ganhar aqui para a cidade, para o escritório, para melhor trabalhar um carro 0 quilômetro, que é o que eu mexo hoje, né, que o pessoal me vê aí passando. E também oportunidade de capacitação para mim. E eu tenho buscado elas cada vez mais. Eu sou agrônoma, eu sou formada pela Universidade Federal de Lavras, tenho mestrado junto com o pessoal da IPAMIG de Caldas, então mexi com fruticultura temperada por um tempo. Eu tenho doutorado pela Unesp de Botucatu, com um período de sanduíche na Università degli Studi di Padova, na Itália, e que foram momentos muito interessantes para mim, porque hoje eu consigo aplicar muito bem aqui no município. Não parei, então, quando eu cheguei aqui, vendo essa demanda, principalmente da parte de agroindústria de laticínios, né, busquei também me aprimorar. Então, hoje eu estou usando muita palavra inédita, mas também de forma inédita, eu sou a primeira pessoa dentro da Emater que faz um pós-doutorado. E o meu pós-doutorado ele é dentro da área de queijo. Então, a gente está com um trabalho em busca de entender um pouco mais o perfil de aminas e aminoácidos que são compostos, que estão vindo da parte proteica do queijo, entender como que se comporta, não só aqui em Virgínia, né, a partir da maturação desses queijos, mas em todos os 10 municípios. Já encontramos resultados prévios muito interessantes, que podem levar, inclusive, a um auxílio no processo de indicação geográfica da região, que é uma das metas que a gente tem. Falando tudo isso para mostrar que, assim, não só de forma coletiva, mas também de forma pessoal, tenho feito o possível
né, para levar cada vez mais o nome de Virgínia com muita excelência, né, que é o que merece aqui o município, né, a parte rural principalmente, cada vez mais longe, né, cada vez mais da forma que é merecido. Aqui do município, né, não posso deixar de destacar que o trabalho ele fica muito mais facilitado por causa dos parceiros que a gente tem. Então, mais recentemente, a Secretaria de Agricultura e Ambiente aqui do município, né, desde que eu estou aqui também, o sindicato e também de uma forma mais recente, o Senar, né, que tem atuando e tem prestado seu papel muito bem. E falo isso porque se a gente não conseguir, né, mostrar que a gente trabalha junto, muitas vezes pode ocorrer pensamentos ou falas que não são reais. Acredito que de uma forma mais sucinta seria isso. Uma coisa dentro de todo ano eu gosto de trazer é a questão do nosso convênio. Então, hoje o convênio da Emater, ele custeou para o município, no ano passado para cá, né, contando 2024 para cá, R$ 101.800, só que com ações da Emater, como, por exemplo, a retirada de CAFs e projetos de crédito rural, como a inclusão de novos produtores na merenda escolar, a gente conseguiu retornar mais de 400 mil. Isso dá ali, num proporcional, né, que, como se cada R$ 1 investido do município, a gente está retornando 4,44. E, para quem está acompanhando aí há mais tempo, né, no ano passado, por exemplo, essa nossa faixa foi de 2,11. Então, né, a cada vez que a gente consegue se mostrar mais, né, e trabalhar melhor, cada vez mais a gente tem crescendo. Quero ressaltar uma outra parceria também, no ano passado, que foi muito interessante e abriu muitas portas para o meu trabalho esse ano, que foi com o pessoal do Ponto de Cultura, junto da Festa das Frutas, né, que deu uma oportunidade de uma palestra e que eu tenho colhido alguns frutos muito bons esse ano. E ressaltar outras parcerias que a gente tem também, que são as parcerias com as escolas, tanto municipal quanto estadual, além do PNAE. Então, quando a gente abre, né, as portas para o pessoal desde base ir crescendo e entendendo um pouco mais, não só do meu trabalho, mas de tudo que é feito aqui no município, principalmente na área rural, eu vejo que vai fazendo diferença um pouco para frente, né? Vamos plantando sementinhas para a gente colher ele mais tarde. Então, agradeço, né, o espaço. Tentei ser o mais rápido possível. E é isso. Letícia, a gente que agradece e aproveito para parabenizar você, a sua equipe, né, o Alexandre que está ali, pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? Não só agora, mas nos últimos anos, né? Acho que você está aqui há 3 anos, 2 anos. Então, é muito importante, né? E você vir também apresentar para a gente. E é isso, parabéns. E a gente está sempre de portas abertas para quando você precisar, quando você quiser vir aqui, tá certo? Obrigado, Letícia. Igualmente, esqueci só de um outro detalhe. O ano passado também foi um ano muito interessante de divulgação com reportagens, né, que eu espero que esse ano a gente tenha muito mais coisa para mostrar. Mas a gente teve reportagens tanto na área de agroindústria, né, mostrando o potencial do queijo e dos produtores aqui de Virgínia, como também de alguns produtores de frutas, né, mostrando assim como que esses repórteres eram até de Maria da Fé, né, como eles estão tendo interesse mesmo no agronegócio aqui do município, né, só para não deixar passar. Muito obrigada. Presidente, queria parabenizar a Letícia e também eu fiquei muito satisfeito da reunião que a gente participou junto, né, que eles vão falar do sindicato e do Senar, e mostrar para a população que a Emater é uma parceira do sindicato rural também, né? E o sindicato é um parceiro da Emater. Isso soma resultados e o trabalho de vocês é bem revertido. A parceria Emater, sindicato, prefeitura, câmara, está resultando bastante coisa. Agora, o seu trabalho é excepcional. Parabéns. Muito obrigada, né? Sem dúvida, trabalhos que eles têm, né, esferas em comum, mas que cada um tem muito definido qual que é o caminho, né? E que esse caminho, ele tem toda a liberdade de a gente sempre fazê-lo juntos. Obrigado, Letícia. Agora eu quero convidar o
João Pedro Pinto da Fonseca.